Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto para vocês, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo para estar fortalecendo o trabalho, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá? Acabei de assistir, galera, o jogo aqui do Botafogo, cara, e simplesmente aconteceu assim o que ninguém imaginava, né? Botafogo simplesmente ganhou o campeão da Champions, cara. Ganhou o PSG por 1-0 e tipo assim, não foi aquele gol cagado, jogo que o Botafogo deu sorte, não. O Botafogo simplesmente jogou de igual para igual e ganhou o poderoso PSG, cara. Então, assim, esse Mundial já deu para perceber aí que a gente não pode ir muito pela lógica, não, né? Tanto é que nesse jogo, teoricamente, o PSG era favorito. Eu até coloquei aí mercado de gols que era uma questão assim mais segura e acabou que não bateu, né? O Botafogo venceu por 1-0, então o mercado foi under e a lógica do PSG vencer foi por ralo também, né? Então, acredito que muita gente aí tomou head nesse jogo do Botafogo, tá, galera? Quem escolheu a zebra aí acabou lucrando aí, né? Mas eu acredito que ninguém jogou pesado numa vitória do Botafogo, por exemplo, né? Mas enfim, vamos para essa rodada aí, vamos torcer para que não tenha tanta zebra, né? Igual tem acontecido aí nesse Mundial de Clubes. A gente vai ter aqui 4 jogos, né, do Mundial de Clubes. Aí vamos ter também aqui Campeonato da Irlanda, primeira e segunda divisão, e vamos ter também aqui Brasileirão Série B. O primeiro jogo que a gente vai analisar aí é o jogo do Super Mundial de Clubes, né? A gente vai ter aí a Copa do Mundo de Clubes aí, essa segunda rodada, nesse grupo aqui onde tem Benfica enfrentando o Auckland City, né? Que é uma equipe da Nova Zelândia, e teoricamente o Benfica tem obrigação de vencer, tá, galera? Tá pagando aí uma odd de 1,2 pro Benfica vencer, assim, troço absurdo, né? Especialmente que essa equipe do Auckland City, para quem não conhece, é uma equipe da Nova Zelândia, onde é uma equipe amadora. Tem muitos jogadores aí que durante o dia trabalha de vigia, mecânico, tô dando um exemplo, tá? Mas é mais ou menos essa realidade mesmo, tá? O Benfica aqui nesse grupo tá em segundo lugar, né, com 1 ponto. Acabou empatando com o Boca Juniors, né? Conseguiu um empate aí que foi com sabor de vitória porque estava perdendo 2-0, né? E acabou empatando. Aí tem o Bayern de Munique, o Boca Juniors e o Auckland City, que é o último colocado aí, né? Que logo na estreia levou 10 do Bayern de Munique. Então tudo indica aí que a gente vai assistir o time do Benfica aí vencer tranquilo, né? Pela lógica. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Benfica, 1 vitória e 4 empates, e os últimos 5 jogos do Auckland City, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né? Lembrando que esses jogos aí, a maioria das vitórias aqui que teve, né? No caso, as 3 vitórias que teve, tudo jogando lá pela Liga dos Campeões da Oceania, né? Então, assim, não é um nível muito interessante pra gente tirar aí como estatística, tá? Cara, pra poder a gente ter uma base aqui nesse jogo é complicado porque pro time do Benfica vencer o primeiro tempo não tá pagando nada, e se a gente for colocar aqui mercado de gols no primeiro tempo, também não tá pagando nada, né? Por exemplo, mais de 2,5 gols no primeiro tempo está pagando aqui 1,50. Então, se a gente for pegar aqui o menos de 3,5 gols no primeiro tempo, está pagando 1,50 também. Na minha opinião, é uma entrada mais interessante aí, esse mercado de menos de 3,5 gols no primeiro tempo, tá, galera? Acredito que o Benfica vai vencer tranquilo, mas acredito que não vai ser assim uma goleada absurda igual o Bayern de Munique, porque cá entre nós o Benfica não é uma equipe tão qualificada igual o Bayern de Munique, né? Então, primeira opção aí, a gente vai com a dica menos de 2,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que a gente vai ter no caso, menos de 2,5 gols não, tá, galera? Menos de 3,5 gols. Menos de 3,5 gols no primeiro tempo, né? Acredito que o primeiro tempo aí vai ser 1-0, 2-0, no máximo 3, né? Então, menos de 3,5 gols no primeiro tempo é a nossa primeira dica. E a segunda opção, galera, a gente pode pegar aqui o mercado de gols no tempo normal, né? Se a gente for ver aqui uma linha bem alta aqui, por exemplo, a gente pode estar pegando aqui o menos de 7,5 gols. Menos de 7,5 gols, pagando aí uma odd de 1,50 também. Menos de 7,5 gols. Acredito que o Benfica não vai meter uma goleada absurda aí, mesmo se tratando do Auckland City, que é uma equipe bem fraquinha, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Benfica, talvez um 4-0.
Agora o próximo jogo aqui, o jogo da rodada, né? Cá entre nós vamos ter Flamengo e Chelsea, né? Será que vamos ter aí a segunda equipe a vencer uma equipe da Europa? A gente já teve o Botafogo aí nessa noite de quinta-feira, onde venceu o PSG, né? Atual campeão da Champions, e aqui a gente vai ter o Flamengo, né? Enfrentando aí o atual campeão da Conference League, né? É jogo que acontece 3 horas da tarde, esse grupo aqui onde tem Flamengo e Chelsea aí na liderança, né? Com a mesma pontuação, o único critério aqui, se eu não me engano, é o cartão, o número de cartões, né? O Flamengo acho que só levou um cartão, enquanto o Chelsea levou 3 ou 4. E por isso a classificação atualmente o Flamengo está em primeiro só por conta desse critério de cartões, tá? As duas equipes aí com o mesmo saldo de gol, mesmo número de gol marcado e mesma pontuação, tá? 3 pontos para cada uma. O Flamengo na estreia venceu o Esperance Tunis por 2-0 e o Chelsea venceu o Los Angeles FC por 2-0 também. Os últimos 5 jogos aí do Flamengo, 5 vitórias seguidas, né? Tá on fire o time do Flamengo, né? E o time do Chelsea aí também numa sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas, inclusive sendo campeão na Conference League aí em cima do Real Betis, vencendo por 4-1, né? Então, assim, promete ser um grande jogo, né, galera? Promete aí ser um jogo bem interessante. A gente vai ver aqui, por exemplo, o mercado aqui de mais de um gol e meio na partida tá pagando 1,33, 1,34 em média. Na minha opinião, para botar no bilhete é ótimo, tá? Pra fazer aquela duplinha. Então, primeira opção a gente pega mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode pegar aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Mas como esse Mundial tá bem aleatório, não seria surpresa aí o Flamengo vencer por 2-1, tá? Mas eu vou ficar com um empate aí de 1-1, vou ficar em cima do muro nesse jogo. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Irlanda, primeira divisão, a gente vai ter o nosso querido Shamrock Rovers contra o Cork City, 3h45 da tarde esse jogo, né? O time do Shamrock Rovers é líder do campeonato de forma isolada aí, com 42 pontos, né? São 12 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Melhor ataque também do campeonato aí, com 37 gols marcados, enquanto o Cork City é o último colocado aí com 13 pontos, né? Apenas 2 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, e tem aí a segunda pior defesa, né? Com 33 gols sofridos até o momento, né? Acredito que é um jogo favorável demais para o Shamrock Rovers vencer. A equipe vem de 4 vitórias, 1 empate nesses últimos 5 jogos, enquanto o Cork City 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Shamrock Rovers, 1 vitória do Cork City e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa menos 1 handicap asiático, tá? Para o Shamrock Rovers vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Shamrock Rovers. Agora vamos aqui para a segunda divisão da Irlanda, né? A gente vai ter a divisão 1 aqui, que é a segunda divisão, né? A gente vai ter aqui o Dundalk contra o Tret. Esse jogo que acontece aí 3h45 da tarde. A gente vai ver na classificação aí o Dundalk líder do campeonato aí, né? Ainda não perdeu, 12 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, líder do campeonato isolado, né? 42 pontos. E o time do Tret está aqui em quarto lugar com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. É uma equipe que tem um ataque bem efetivo, né? A gente tem que ficar ligado nisso. Mas o time do Dundalk aí, na minha opinião, é mais qualificado e vai viver um momento mais interessante, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, 3 vitórias e 2 empates, e o time do Tret, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto teve 3 jogos aqui, né? Inclusive 2 agora em 2025, e foram 3 empates, né? Lá em 2021, empate em 0-0 pela Copa da Irlanda, e agora, recentemente aí, teve 2 empates, né? Um de 2-2 e o outro jogo aqui 1-1, né? Mas acredito que o time aqui do Dundalk jogando em casa vai buscar esses 3 pontos. Primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Dundalk. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes, né? O nosso querido Mundial aí, a gente vai ter o Los Angeles FC contra o Esperance Tunis, 7 horas da noite esse jogo que eu acredito aí que vai ser bem pegado, tá? É jogo com cara de poucos gols, na minha opinião. A gente vai ver aí as duas equipes iniciaram perdendo, né? Primeira rodada, né? O Los Angeles perdeu pro Chelsea por 2-0 e o Esperance Tunis perdeu por 2-0 aí pro Flamengo, né? Os últimos 5 jogos aí do Los Angeles FC, uma vitória, 3 empates e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Esperance Tunis
Nice, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. Eu, a princípio, até acredito aí no favoritismo do Los Angeles FC, que na minha opinião tem jogadores assim que pode decidir a partida mais do que o Esperance do Nice, mas a gente tem também aí um jogo para poucos gols, na minha opinião, tá? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra, né? E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Los Angeles FC. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, vamos ter América Mineiro contra Criciúma, 9h35 da noite esse jogo, né? Outro jogo também que eu acredito que vai ser para poucos gols, tá, galera? A gente vai ver as duas equipes no meio da tabela para baixo, duas equipes que não tem um ataque tão efetivo, né? O América Mineiro está aqui em 10º lugar com 16 pontos, até o momento tem 13 gols marcados, 14 gols sofridos, e o Criciúma logo seguido aqui com 15 pontos, né? Vem de 3 vitórias seguidas, né? Vale ressaltar isso, que pode dar aí uma motivação para a equipe conquistar, talvez uma vitória, né? Mas eu acredito que pelo fato de jogar em casa, o América Mineiro acaba sendo o favorito, né? O América Mineiro que jogando em casa tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. E fora de casa, o Criciúma tem uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Então, acredito aí que o fator jogando em casa vai favorecer o América. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro tem 2 vitórias e 3 derrotas, e o Criciúma 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, uma vitória do América Mineiro e 4 empates, né? Então, assim, é jogo favorável aí para o América vencer ou talvez empatar, né? Então, por segurança, a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 América Mineiro. Agora, nosso último jogo aqui, jogo do Super Mundial de Clube, né? A Copa do Mundo de Clubes, aí a gente vai ter o poderoso Bayern de Munique contra Boca Juniors, né? O jogo promete aí ser interessante para gols, né? Obviamente não contando aí com o primeiro jogo do Bayern de Munique que enfrentou o Auckland City, né? E acabou vencendo de goleada 10-0, mas pelo fato do Boca Juniors ser uma equipe que sai muito pro jogo, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. O jogo começa às 10 horas da noite e nesse grupo aqui o Bayern líder, né? Com 3 pontos aí, 10 gols de saldo, né? 10 gols marcados, nenhum gol sofrido. E o Boca Juniors que na estreia acabou empatando com o Benfica, né? Teve a oportunidade de vencer o jogo, abriu 2-0, mas acabou tomando aí um empate de 2-2, né? Então aquele empatezinho com sabor de derrota. Os últimos 5 jogos do Bayern, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do Boca Juniors, 3 empates e 2 derrotas. Confronto direto não apareceu nenhum jogo a princípio, e aqui, galera, cá entre nós, Bayern de Munique grande favorito para vencer, né? Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? No caso, Bayern de Munique para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 Bayern de Munique, tá? Acredito que vai ser goleada aí pro Bayern. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de sexta-feira, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no Genius, o que ele vai falar sobre esse jogo do Flamengo, que na minha opinião é o jogo da rodada, né? Vamos ver aqui o Genius, o que ele vai estar falando, né? Vou entrar aqui na minha conta e vou vir aqui pergunte ao Genius IA. Aqui eu vou escrever o nome do time que a gente quer analisar, né? Flamengo Chelsea, apareceu aqui. E vamos perguntar aqui, ó, qual vai ser o placar desse jogo? Só para a gente ter uma ideia aí do que o Genius vai falar, tá? Lembrando que o link do Genius vou estar deixando aí na descrição do vídeo, também no comentário, tá? Só você clicar, fazer seu cadastro. E lembrando que é um site pago, tá, galera? Mas vale a pena o investimento porque ele entrega muita coisa, tá? Isso aqui é muito importante para você que não tem tempo de poder ficar analisando jogo por jogo. Então o Genius aqui ele vai fazer essa análise completa para você aí, dando justificativa por que ele escolheu tal palpite. E aqui no Pergunte ao Genius IA, que é a opção que eu mais gosto de usar, você pode perguntar qualquer coisa, tá? Cartão, escanteio, gol no primeiro tempo, gol no jogo todo e por aí vai. Vamos perguntar aqui o Genius qual vai ser o placar desse jogo entre Flamengo e Chelsea. E ele vai estar calculando aqui, né? Vai fazer aqui a análise aqui dos últimos jogos de cada equipe. Se tiver confronto direto ele vai buscar também. Então ele vai fazer uma análise completa, né? Temos dois times em boa fase, Flamengo e Chelsea, ambos 100% de aproveitamento aí, tudo mais. E convertendo 2, bababá, placar projetado Flamengo e Chelsea 1-1.
Ou seja, o Genius está de acordo com o BetGreen, né, galera? Eu falei aí que vai ser um empate com gols, né, de 1-1, talvez um 2-1 Flamengo, mas o Genius aqui mostrou aí que é jogo equilibrado e tem chance de terminar empatado aí com gols, o que é bom, né? Se for um empate com gols é ótimo. Então, o Genius aí tá de acordo com o BetGreen aí no placar de 1-1, tá, galera? Então, esse aqui foi o Genius aí, o link vai estar na descrição do vídeo no comentário. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto da rodada, tá, galera? O nosso bilhete ele ficou assim, ó.